Oi, eu sou a Tevaz e hoje eu tô aqui para responder as 10 maiores dúvidas. 10 dúvidas que chegam para mim todos os dias, seja aqui no YouTube, seja lá no meu canal no Instagram. Se você não me acompanha, já segue. Vou deixar aqui embaixo para você me acompanhar por lá também. Mas antes de eu te contar quais são as dúvidas que eu recebo assim, faça chuva, faça sol, tô recebendo essas dúvidas, eu quero que você se inscreva no meu canal, ativa o sininho, isso é muito importante para toda vez que eu postar um vídeo aqui você receber e conferir rapidinho, tá? E também não esquece de já deixar o seu joinha aqui para mim antes da gente continuar aqui respondendo todas essas dúvidas de vocês. Falei para vocês, né? Tem algumas perguntas que são assim, faça chuva, faça sol, todos os dias tem pessoas que estão começando na mesa posta, todos os dias tem pessoas que estão ali se interessando mais sobre o assunto e eu tô aqui sempre para responder todas essas dúvidas de vocês, tá? Então eu separei 10 dúvidas que estão sempre chegando para mim para estar dividindo aqui as respostas com vocês. Então a primeira dúvida, a dúvida número 1, que assim eu recebo diariamente é: qual o tamanho ideal para um guardanapo? Essa dúvida é uma dúvida que chega muito para mim. E eu sempre falo a seguinte coisa. Para mim, não existe um tamanho ideal, um tamanho que é certo. Aquele tamanho e pronto, acabou. Só tem aquele tamanho, sabe? Tem um tamanho que eu gosto. Um tamanho que eu acho que é bacana, que dá para qualquer tamanho de mesa, que é o tamanho 45 por 45. Por que eu falo isso? Tem algumas mesas que são menores, mesas aí de 4 lugares, até alguns cantinhos, né? Às vezes a pessoa não tem uma mesa, tem uma bancada e dá para fazer uma bancada posta também, né? Então, por questão de tamanho, de proporção, eu sempre falo que o tamanho 45 por 45 vai atender essas pessoas que têm um espaço limitado, que tem uma mesa com espaço um pouco menor, mas também atende bem quem tem uma mesa muito grande, uma mesa aí de 8, 10, até 12 lugares. Então esse tamanho, 45 por 45, é um tamanho muito democrático que atende todo mundo. Por que eu falo isso também, né? Se você tem uma mesa muito grande, você usa um guardanapo muito pequenininho, não vai valorizar tanto. E se você tem uma mesa muito pequenininha e vai usar um guardanapo muito grande, vai ficar muito grande, muito exagerado. O que para mim é muito grande? Acima de 50 por 50. E pode ser estranho para você, mas tem pessoas que não abrem mão e que gostam muito desse tamanho, 50 por 50 e daí para cima. Fica até um guardanapo sobrando assim na mesa, é uma coisa que para mim é muito exagero. Mas isso é o meu gosto, tá? A minha opinião pessoal. E quando o guardanapo é muito pequenininho, assim, tenho certeza que ou você, ou sua mãe, ou alguém na sua família que fez enxoval há mais tempo, antigamente os tamanhos de guardanapos eram assim, 30 por 30, 32 por 32, eram uns guardanapos bem pequenos também. Então, pensando aí, né, no meio termo mesmo, entre esse para mais de 50 por 50 e aí em torno de 30, para mim, o 45 por 45 é um tamanho ideal. A segunda pergunta também que me fazem muito sobre guardanapos é qual o tecido ideal. E eu sempre falo que é um tecido que seja ou 100% em algodão ou que tenha algodão na sua maior parte. Vamos falar aí acima de 80% de composição de algodão. Por quê? Se a gente usa um tecido muito sintético, qual que é a função do guardanapo na mesa posta? Limpar a nossa boca, né? A gente vai tirar aqui o porta, vai, limpar a boca e vai colocar ele no colo. Porém, se a gente tem um tecido, que esse tecido é muito sintético, ele não vai conseguir limpar a nossa boca. Então, imagina aí que a gente está comendo uma massa com um molho vermelho, né? Um molho de tomate, a gente colocou bastante azeite, então ficou ali com um pouquinho de óleo a mais. Na hora que esse guardanapo for muito sintético, encostar na nossa boca, ele não vai conseguir absorver, vai acabar espalhando mais aquilo ali do que limpando. Então, não vai cumprir a função, então não vai fazer sentido nenhum a gente usar um guardanapo muito sintético, tá? Então, quais são os tecidos que eu gosto? Gosto de linho, até mesmo um linhão, se não for muito áspero. Gosto de tricoline, gosto de percal,
dependendo do brim também. É muito legal a gente sentir o tecido, porque se for um tecido muito grosso, muito áspero, também não vai ser, por mais que seja de algodão, não vai ser tão bom na hora que a gente passar no nosso rosto, que é mais delicado, né? Mas esses tecidos aí, ó, percal, linho, linhão e tricoline são excelentes. Essas duas perguntas que eu respondi, o tamanho e o tecido ideal para guardanapo, também são perguntas que eu recebo diariamente relacionadas ao jogo americano. Então eu recebo muita pergunta de qual o tamanho ideal de um jogo americano? E eu falo a mesma coisa. Para mim não existe um tamanho ideal. Tem um tamanho que eu gosto, né? O tamanho que eu considero que é um tamanho mínimo é o 45 por 35. 35 de altura, 45 de largura. É um tamanho legal que a gente consegue acomodar os itens aqui em cima. Porém, é o tamanho mínimo, tá? Eu gosto mesmo de um pouquinho maior. Eu gosto assim de um 46 por 36, de um 48 por 36, tá? Assim, quanto maior ele for, a gente vai conseguindo acomodar melhor os itens. Mas também não precisa de fazer ele muito grande, senão na hora que a gente for colocar na mesa, acaba que um vai sobrepor assim na lateral do outro, tá? Então, fique aí com o tamanho de 35 por 45 como um tamanho mínimo e baseie aí uns 2 até uns 3 centímetros, um pouquinho a mais para cada lado desses tamanhos, tá? E a segunda pergunta também é sobre tecido para jogos americanos. E eu vou te falar o seguinte, os jogos americanos, diferentemente dos guardanapos, a gente não precisa de preocupar com que seja um tecido assim de 100% algodão ou grande parte algodão. Por quê? Ele não vai na nossa boca pra gente limpar a boca, para poder absorver alguma coisa, tá? Então a gente não precisa de ter exatamente essa preocupação. A gente tem uma gama enorme de possibilidades de tecidos que a gente pode estar usando para fazer os nossos jogos americanos. Gosto muito de tecidos, até que tenham grande parte de fibra sintética, porque assim eles vão amarrotar menos, vai ser mais fácil de lavar, tá? E vai ser mais fácil até mesmo de passar também. Então, quais tecidos eu gosto? Gosto muito de jacquard, gosto muito de tecidos impermeáveis ou então semi-impermeáveis. E eu vou te dar uma dica. O que você pode fazer? Você vai numa loja de tecidos para estofados. Então, tecido para sofá, tecido para cortina, porque nessas lojas a largura que vende o tecido normalmente é uma largura dobrada. Então, se uma tricoline a gente compra uma largura aí de 1,5, esse tipo de tecido a gente vai comprar assim de 2,80, tá? A gente normalmente compra essa largura dobrada. E isso ajuda muito quando a gente vai fazer pra gente os jogos americanos. Aí nesse tipo de loja, você vai encontrar muito jacquard, que eu falei, e vai encontrar tecidos também para área externa. Então, tipo aquablock. É um tecido muito legal pra gente fazer estofado para área externa, porque ele é impermeável. Então, é um tecido que vai fazer com que os nossos jogos americanos sejam mais fáceis de limpar, que às vezes sujou uma pontinha, a gente pode vir aqui e só lavar a pontinha, tá? É um tecido super bacana. É um tecido com um custo aí um pouco mais caro, mas vale a pena o investimento. Eles são mais práticos, vai valer a pena. Outra pergunta que eu recebo sempre também é a seguinte, quando eu sento à mesa, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então é o seguinte, você sentou à mesa após a anfitriã te convidar a sentar na mesa, né? A recepção pode ser de várias formas. Por exemplo, você já pode chegar à casa de alguém e já se sentar na mesa, né? O anfitriã já convidou, ela preparou tudo na mesa. Ou você pode chegar e ir para uma varanda primeiro e depois você vem para a mesa. Então, assim, cada pessoa na hora de receber vai criar um planejamento para essa recepção. Mas você se sentou à mesa. Primeira coisa que você vai fazer é retirar o porta-guardanapo. No caso, né, de haver um porta-guardanapo, espero que tenha, porque eles deixam as mesas muito mais bonitas, tá? Você vai retirar o porta-guardanapo e você pode colocar ele aqui, ó, nessa região aqui. Aqui tá os garfos, à esquerda, e essa região aqui é uma região que, nesse momento, não tem nada. Então, eu vou colocar aqui. Aí pode ter um pratinho de pão. Pode, aí você pode colocar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais pro lado, tá? Mas sempre nessa região aqui à esquerda, tá joia? E aí eu vou abrir o guardanapo e vou colocar no meu colo. Bom,
Isso é a primeira coisa que a gente faz na hora que a gente senta à mesa. Se sentou à mesa, a gente vai retirar o porta-guardanapo, coloca o guardanapo no colo e agora sim a gente pode se servir, a gente pode servir a bebida, servir a comida que a anfitriã tiver preparado pra gente. Partindo agora para a próxima, ainda nesse assunto de guardanapos, de porta-guardanapos. Inclusive, se você quiser aprender a fazer porta-guardanapos, eu tenho um curso maravilhoso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre o curso, tá? E outra questão é, aonde que eu posso colocar o guardanapo com o porta-guardanapo? E a gente tem duas opções. A gente pode ou colocar aqui, nesse conjunto aqui que eu coloquei em cima dos dois pratos e do suplá, então bem aqui no centro. Gosto muito dessa opção, porque é uma opção que deixa tudo mais harmônico, tudo mais simétrico. Gosto bastante. Ou então a gente tem a opção de deixar o guardanapo aqui à esquerda. Os garfos perto do prato e depois dos garfos a gente coloca o guardanapo com o porta-guardanapo. Por quê essa opção? Essa é uma opção que eu uso muito, que eu acho muito interessante a gente usar quando a gente tem um prato estampado. Aqui não é meu caso, que eu peguei um prato liso, branco, que eu inclusive acho que é um prato que muito bacana a gente ter no nosso acervo, que combina com tudo. E é uma tela em branco, né? A gente pode fazer qualquer composição aqui em cima que vai ficar legal. E se eu tivesse um pratinho estampado aqui, vocês concordam comigo? Se eu colocasse aqui em cima, ia tampar completamente a minha estampa? Então, para a gente não tampar, para a gente deixar essa estampa à vista, para a gente valorizar ainda mais esse prato com essa estampa, né? No caso de ter, que não é o meu caso aqui, a gente pode ter essa opção de colocar o guardanapo com o porta aqui do lado esquerdo. Já vi gente fazendo, querendo inovar na mesa posta, querendo fazer algumas coisas diferentes, tipo de colocar dentro do copo, de fazer umas coisas assim. Pode parecer engraçado, mas eu já vi de muita coisa, tá, gente? Vocês não têm ideia. Olha, fica uma coisa assim, eu não gosto, acho que não fica elegante, acho que é inventar muita coisa e às vezes menos é mais. Às vezes não, né? Quase sempre menos é mais. Então, pra não errar, pra não inovar demais, sei que dá pra gente inovar, dá pra gente brincar, mas tem hora que, igual eu falei, menos é mais, tá? Então, ou aqui em cima do prato, ou do lado dos garfos, tá joia? E a última pergunta nesse tema de guardanapos e porta-guardanapos é terminada a refeição, o que eu faço? Bom, então começar a refeição, eu já falei, a gente tira o guardanapo, coloca aqui no colo, deixa o porta-guardanapo aqui à esquerda, né, na região aqui acima dos garfos, e aí vou fazer a minha refeição, comi aqui, vou comer depois o prato principal, vou retirar esse pratinho, como aqui o meu prato principal, vou comer aqui, comi meu prato principal, terminou a refeição, o que eu faço? Eu não vou jogar aqui em cima, porque vai acabar sujando, o prato ficou sujo, né, da refeição que a gente fez, tal. Eu posso colocar, eu não preciso de dobrar de novo, não preciso de voltar o porta-guardanapo para ele. Muita gente me pergunta se tem que voltar aqui o guardanapo para o guardanapo que já foi usado, já tá sujo. Não precisa de voltar, eu vou simplesmente colocar o guardanapo de forma displicente mesmo, assim, aqui em cima. Por quê? Eu tô mostrando que eu finalizei a refeição e eu tô mostrando que esse guardanapo tá sujo, tá? Às vezes, alguém tem, tipo, sei lá, a ideia de colocar aqui para finalizar. Pode ser que a anfitriã ali, na hora, dê uma bobeira e ache que esse guardanapo não foi usado, né? Então, finalizada a refeição, a gente vai colocar aqui à esquerda. Se for guardanapo de papel. Se for guardanapo de papel, a gente não amassa o guardanapo e joga em cima do prato. Sei que muita gente tem esse costume de fazer isso. Usou, terminou de usar o de papel, amassou e joga aqui por cima. Não, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você faria com um guardanapo de tecido, que é deixar o guardanapo aqui, você pode até dobrar ele ao meio, mas deixa ele aqui do lado que a pessoa vai ver que ele está usado, tá? Quem for recolher, quem for retirar, vai saber que aquele guardanapo foi utilizado. Mais uma pergunta que chega diariamente para mim é o seguinte: vou receber um monte de gente aqui em casa, mas cada um bebe uma coisa. Tem um que bebe cerveja, tem outro que bebe vinho, tem outro que não bebe nada, tem outro que bebe só suco. Como que eu faço? Bom, na mesa posta não tem a possibilidade de a gente fazer uma mesa posta sem um copo.
que é o copo da água. Então, ó, até tirei o outro ali. Esse copo, que é um copo da água, que tá uma tacinha, mas pode ser um copo, sempre vai estar presente. Qualquer que for a ocasião que você esteja fazendo uma mesa posta, a gente sempre vai fazer uma mesa posta com um copo de água, tá? Aí o outro, que pode ser de cerveja, pode ser de vinho, pode ser de espumante, pode ser do que for, você pode organizá-los em uma bandeja, tá? E pode ser essa bandeja num aparador, numa bancada, num balcão, tá? E aí, quando seus convidados chegarem, sejam as pessoas que moram mesmo na sua casa, os seus convidados chegarem, você vai oferecer, você vai falar, olha, eu preparei um suco, um refri, uma cerveja e um vinho. O que você aceita? E aí, dentro dessas opções, seu convidado vai aceitar uma delas. A gente nunca vai falar, o que você quer beber, né? Porque vai que ele não vai falar nada, que vai ficar com vergonha, ou então, quero um drink. Não, mas drink eu não preparei só uma cervejinha e um vinho, o que eu faço agora, né? Então, pra gente sempre assim, sabe, tá alinhado com o que a gente vai oferecer, a gente sempre faz o planejamento e oferece o que a gente preparou para aquela ocasião. Já estamos quase chegando no final, faltam só mais 2 perguntas que são campeãs. E ó, não coloquei muito em ordem não, coloquei numa ordem meio aleatória, mas todas essas 10 perguntas são perguntas que são sempre muito feitas para mim. Tô fazendo esse vídeo para esclarecer todas essas perguntas e acabar com qualquer chance de dúvida que você ainda possa ter. E mais uma dúvida que chega para mim sempre é, posso usar suplar com os jogos americanos? Pode, com certeza. Essa é uma das regras de etiqueta que foram sendo atualizadas, né? Antigamente, quando começou toda essa coisa de etiqueta, quando a etiqueta foi se popularizando, né, foi chegando para um número maior de pessoas, era somente toalha de mesa que se podia usar e aí se usava o suplar com a toalha de mesa. E como eu já falei em outros vídeos para vocês, jogo americano passou a ser utilizado e hoje, inclusive, ele pode ser usado de uma forma mais formal também. E com isso, veio a possibilidade da gente usar o suplar com os jogos americanos. Então a dúvida é, se pode usar suplar com jogos americanos? Pode sim. E para finalizar o nosso vídeo das dúvidas, das 10 maiores dúvidas que eu tô sempre recebendo, é uma dúvida sobre posição de taças. Sempre me perguntam muito assim, qual que é a posição certa das taças? Onde que eu coloco cada taça? E eu vou te falar agora e eu tenho certeza que você não vai trocar mais, tá? A taça de dentro, a taça que fica mais na posição interior aqui, né, vai ser sempre a taça de água. Porque a água é a taça que está presente em todas as situações, seja ela qual for. Seja café da manhã, seja almoço, seja jantar, seja happy hour, a gente sempre vai oferecer uma água para os nossos convidados, né, para quem está ali na mesa com a gente. E depois disso, vem as taças de bebida. Então, aqui eu coloquei uma taça que pode ser para vinho tinto, vinho branco e vai ser sempre do lado de fora, tá? E poderia ter o quê aqui? Poderia ter uma tulipinha para cerveja, poderia ter uma taça de espumante, tudo dependendo do que eu preparei para aquele momento. E agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês também, tá? Essa taça aqui é uma taça de vidro. E a taça de vidro é uma taça que a gente sempre vai usar para água, para suco, para refrigerante. A gente nunca vai usar taça de vidro para bebidas alcoólicas. Para vinho, para espumante, né? Seja vinho tinto, vinho branco, a gente sempre vai optar por uma taça de cristal. Cristal tem um preço mais caro. Gente, hoje em dia também está muito popularizado, está cada vez mais acessível e eu particularmente acho que vale muito a pena a gente investir num jogo de taças de cristal, tá? Hoje em dia a gente consegue comprar em supermercados tranquilamente, inclusive a gente consegue comprar na unidade. Vamos supor, sua casa, sua mesa são 4 pessoas, estão sempre ali as mesmas pessoas frequentando, você pode comprar 4 taças, não precisa comprar todas para muitos, sei lá, 8, 10 taças. Pode comprar um número que atenda a sua necessidade, atenda você na sua casa, tá? Então essa opção de comprar os itens na unidade é uma opção muito bacana porque deixa tudo mais acessível, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não sei por que ainda, se inscreve, vem fazer parte, vem aprender tudo sobre mesa posta. Tenho certeza que você vai se encantar ainda mais por esse universo
Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre recebendo aí em primeira mão todos os vídeos que eu lanço por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo. Se você não curtiu lá no comecinho do vídeo, curta aqui para mim, deixa seu comentário também se essas dúvidas que eu respondi, uma dessas 10, se era uma dúvida que você tinha também, tá? Deixa seu comentário aqui pra mim e manda esse vídeo pra quem você acha que também tem essas dúvidas. Um beijo e a gente se vê em breve.